paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O objetivo deste canal é ser um transmissor e propagador das verdades bíblicas. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Quando os pagãos se tornavam cristãos, normalmente sem uma profunda experiência com Jesus, eles levavam consigo todos os costumes pagãos, apenas orientados a mudarem o simbolismo para valores cristãos. Era usual entre os líderes da Igreja Católica a continuidade dos costumes e tradições pagãos, mas com o simbolismo alterado para os valores cristãos. Isto era uma poderosa ferramenta sociopolítica para assegurar a tradição do antigo Império Romano para a nova religião oficializada pelo imperador Constantino no século IV depois de Cristo. Um determinado símbolo ou ato que foi concebido, criado e instituído com hábitos pagãos não pode ser santificado, trocando apenas o simbolismo. Em Josué capítulo 6, 18 diz: não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição. Em algumas versões você vai encontrar anatema. Ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao campamento de Israel. Não podemos amenizar uma mentira ou atenuar uma inverdade por intermédio de uma simples troca de significado. Um argumento ou raciocínio aparentemente lógico, mas que é utilizado para produzir-se uma ilusão da verdade, é chamado de sofisma. Somos chamados pelo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 5, a anular todo tipo de sofisma. Diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo também declara em Romanos, capítulo 1, versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Também devemos lembrar que Deus proibiu o seu povo de imitar costumes pagãos ou introduzi-los na sua cultura. Desta forma, não é possível cristianizar algo pagão apenas trocando-lhe os nomes e os símbolos. Como disse em Deuteronômios capítulo 12, versículo 29 ao 32. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações, para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca de seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno, observarás, nada acrescentarás, nem diminuirás.
Se você não assistiu o vídeo anterior sobre este tema, te convido para que você assista, para que entenda a base e por que nós estamos estudando sobre a festa do Natal, que trouxe consigo tradições e costumes pagãos que foram insertados no meio cristão, trazendo uma prática de algo que nós nunca questionamos de onde é e a sua origem e por que devemos fazer o que todos fazem. Agora vamos terminar o assunto falando sobre a figura do Papai Noel e de alguns adereços e rituais utilizados e praticados nesta festa. Começamos com o Papai Noel. No vídeo anterior explicávamos que Jesus deve ser o centro e o único motivo das nossas celebrações. Porém, no Natal nós encontramos uma tradição que é uma figura de um homem que está aí, que tem cabelos brancos, barbas brancas, bem gordo e que chamam de Papai Noel. Porém, Papai Noel não é um santo, ele é um ídolo. E nós cristãos só temos um pai que está no céu. Não podemos receber Noel no lugar de Deus. Nós só temos um pai espiritual. A Enciclopédia Britânica, 11ª edição, no volume 19, na página 648 e 649, diz: São Nicolau, bispo católico do século V, bispo de Mirra, santo venerado pelos gregos e latinos em dezembro, conta-se a lenda segundo a qual presenteava ocultamente 3 filhas de um homem muito pobre. Deu origem ao costume de dar presentes em segredo na véspera do dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o Natal, 25 de dezembro. Daí a associação de Natal com São Nicolau. Essa figura foi canonizada para roubar a adoração. Qualquer ídolo está relacionado à vaidade. O objetivo principal das trevas é arrancar a nossa visão de Cristo e trazer figuras de substituição, fazer crescer no coração do povo uma visão errada do que é o reino de Deus. Há uma mistura de hedonismo com idolatria. O hedonismo é aquilo que está ligado ao glutônico, à sedução ambiental, aquilo que traz prazer pela indumentária. Como alguém pode aceitar a história de um velhinho que sai apenas uma noite por todo mundo, de casa em casa, entregando presentes? Você sabe que o Papai Noel não existe, que é só uma brincadeirinha. O que faz? Por que você faz tudo o que exige o Natal? Por que ilude os seus filhos com essa história? Por que permite que uma mentira se torne uma realidade em sua casa? Em Provérbios 26, versículo 18 e 19 disse: Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeirinha. Estes comentários são do livro Babilônia e Roma, a diferença é o nome, de autoria do apóstolo René Terra Nova. Mas existem muito mais sobre a origem e as práticas que são realizadas por este personagem e que você pode revisar nos vídeos. Eu vou deixar alguns links abaixo para que você possa revisar e você mesmo pode pesquisar. Agora nós vamos falar sobre a árvore de Natal como um altar pagão. O outro símbolo do Natal muito utilizado e que caracteriza o Natal é a árvore de Natal. A árvore de Natal, ela ressuscita um deus pagão chamado Nimrod e faz reviver Tammuz. No ocultismo, nas religiões orientais, os espíritos dos antepassados são invocados por meio de uma
árvore. A árvore de Natal é um ponto de contato de que os deuses gostam. Todo feiticeiro sabe disto, menos a igreja. Uma árvore de Natal em casa dá legalidade à entrada de guias, orixás e caboclos. O ocultismo crê que as pessoas são energizadas através das árvores. Nenhum crente coloca em sua casa um trono a Baal conscientemente. O diabo trabalha com o ocultismo, por isso muitas das suas insinuações são encobertas, ocultas. Se sabemos que algo é errado, não fazemos. Uma vez mais, a Enciclopédia Barça, no volume 11, página 204, diz: a árvore de Natal é de origem germânica, datando do tempo de São Bonifácio. Foi adotada para substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao deus menino. A árvore de Natal é um símbolo de consagração, é uma fábula de chamamento de adoração a deuses babilônicos. Os babilônicos consagravam uma árvore aos pés dos deuses e a levavam para casa como aprovação destes mesmos deuses. Era o símbolo do deus dentro da casa, porque não se podia fazer a réplica da imagem. Essa árvore estava relacionada a um pinheiro. O pinheiro faz parte de um ritual de adoração a Nimrod e a Semíramis. Com a árvore de Natal dentro de casa, estamos ressuscitando um trono babilônico, dando legalidade para demônios agirem. Leia com muita atenção o texto de Jeremias 10, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de um artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e martelo o fixam para que não oscile. O restante do capítulo mostra a dura exortação de Deus ao seu povo. Por quê? Porque trouxe para dentro da casa um costume do povo pagão. Você quer conservar um costume de um povo pagão? Eu sei que não. Então esteja disposto a continuar uma aliança com o Senhor. Esta árvore, segundo o texto, vira um ídolo. E existem muitos outros textos que trazem luz sobre este assunto. Nós vamos deixar também estes textos aí nos comentários para que você possa ler e possa entender que existem muitos textos que vão trazer luz sobre isto. 1 de Reis, capítulo 14, versículo 22 ao 23, fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo mais do que fizeram seus pais, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Oséias 4,13. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, das choupas e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. A Bíblia está colocando em degraus de revelação. Não podemos manter uma mentira dentro de nós. A história conta que Nimrod teve uma relação com Semíramis, sendo que Semíramis era a mãe de Nimrod. Deste incesto nasceu Tamuz e Semíramis continuou virgem. Vocês lembram de alguma história parecida com esta? Para que Tamuz nasceu? Para dizer que sua família estava florescendo como o deserto floresceu.
queria aparecer com flores dentro da sua casa, como se fossem sinais de vida. Assim como eles parecem que morrem, mas ressurgem, assim eles ressurgem dentro de nossas casas. O que um Deus pagão pode oferecer a um cristão? Nada. O outro símbolo que nós vamos estudar neste momento, analisar, são as velas. A vela é um ritual pagão dedicado aos deuses ancestrais. A vela acendida está fazendo renascer o ritual do solstício, mantendo vivo o Deus Sol. Dentro das escolas que estudam o paganismo, as velas são chamadas de demônios e a simbologia de manter os demônios vivos. As velas não têm relação alguma com as luzes do candelabro judaico, a menorá. As velas consagradas a demônios são de base perigosa. Estamos referindo-nos a velas dos rituais profanos. Não devemos nem generalizar e nem cair no fanatismo. Você não precisa deixar de usar velas quando necessário para iluminar ambientes ou como decoração. Outro elemento muito utilizado é a guirlanda. As guirlandas são memoriais de consagração. Parece estúpido, mas é verdade. Em grego é Stefano, em latim corona. Podem ser entendidos como enfeites, oferendas, ofertas para funerais, celebração memorial aos deuses, a vitalidade do mundo vegetal, celebração nos esportes, celebração das vítimas que eram sacrificadas aos deuses pagãos. Para tudo isso serviam as guirlandas. Estas coroas verdes que colocávamos nas portas nas nossas casas significam adorno de chamamento e legalidade de entrada de deuses. Elas ficam nas portas porque são as boas-vindas, lugar de entrada. As guirlandas são um símbolo relacionado ao deus Apolo. Trazem honra a Zeus, homenageiam a Demétre, que em latim é Ceres, ou seja, Semíramis, a mãe de Tamuz, mãe e esposa de Nimrod. Era um cerimonial oferecido a Nimrod, Semíramis e Tamuz. E onde elas estão? Nas portas das casas, das lojas, dos consultórios. E também reproduz a ideia da virgem que dará à luz um filho. E essa virgem se apresenta com uma guirlanda na sua cabeça e a espiga de milho na sua mão, dando sinal de fertilidade. No Egito ela aparece como Ísis e Osíris. Na Índia como Isva e Isvra. Na Ásia como Cibele e Dionísio. Em Roma como Fortuna e Júpiter. Na Grécia como Irene e Plutus. Na Babilônia como Semíramis e Nimrod. Todos eles exigem as guirlandas. Aparecem também como sinal de referência a Frígio, deus da agricultura, ou seja, Sabásio, um deus a quem os alimentos são consagrados. Não há uma só conotação em relação ao nascimento de Jesus. A Bíblia nunca anunciou que Jesus pede guirlandas ou que tenha recebido guirlandas em seu nascimento, porque em Israel já era sabido que fazia parte de um ritual pagão. Só existe uma guirlanda na Bíblia, e esta foi feita por Roma para colocar na cabeça de Jesus no dia da sua morte. Não há outra guirlanda a não ser esta, a de espinhos, feita como um símbolo de escárnio a Jesus. Agora chegamos a outro dos elementos utilizados para celebrar o Natal, o presépio. O presépio é um altar a Baal, consagrado desde a antiguidade babilônica. É um estímulo à idolatria. São Francisco, no século XVIII, enquanto um dos líderes da Igreja Católica instituiu o presépio para lembrar as festividades natalinas. Na verdade, uma
convocação que leva o povo a ficar com a fé limitada ao material, ao que é palpável. Está relacionada diretamente com os rituais solstícios. Como? Os adereços encontrados no chamado presépio são simbologias utilizadas na festa do Deus Sol. Se você curiosamente ler a história cristã, verá firmemente que a influência romana é presente em quase todo o comportamento cerimonial da igreja chamada evangélica. A igreja evangélica deve viver os princípios do evangelho. Porém, se tem mistura, não poderá prosperar. Vejamos os riscos que estamos incorrendo e com muita maturidade não permitamos que o trono levantado a Baal esteja dentro das nossas casas. As figuras utilizadas são intencionais por este e outros motivos. Temos que tomar posição. O presépio é um altar consagrado a um incentivo à idolatria. É uma visão pagã. Seja livre. Fuja da idolatria. Assim diz 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21 diz: Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As colônias inglesas em Estados Unidos se opuseram veementemente a esta festa, quando os ingleses puritanos chegaram a esta nação. E eles, por conhecerem a origem desta festa e por estarem firmados em Jesus, eles se opunham a praticar o Natal. Os ingleses, neste dia do Natal, eles faziam jejum e oravam por América do Norte, pelas nações da terra, para que não deixassem misturar estas festas pagãs ou estes rituais e celebrações e forma de festejar pagão a seus deuses com o cristianismo. Porém, vieram os holandeses, e quando os holandeses então chegam aos Estados Unidos e eles sim trazem uma cultura e uma carga de necessidade deste simbolismo, e eles com veemência eles praticavam e tinham o espírito natalino. Então eles vão trazendo isto para a cultura, o que produziu que hoje a América do Norte é a nação mais inclinada para esta tão famosa festa natalina. E houve um resgate dos presépios, não só dentro da sociedade secular, mas também na eclesiástica, na eclesial. No Brasil, nós temos a famosa festa, a famosa Missa do Galo, que é a que dá, por dizer aí, envolve esse começo da celebração do Natal. E esta missa é nada mais que está relacionado com o resgate da identidade pagã. Por quê? Porque a missa é celebrada diante de um presépio, um altar consagrado, cujas figuras estão relacionadas com Babilônia e não com a realidade do Evangelho. Isso parece simples, mas é sério. É a sutileza do inimigo querendo prender e inoperar a fé cristã. Vamos resgatar as nossas origens cristãs. Outro dos elementos muito utilizado nas festas pagãs a seus deuses é a glutonaria. Um grande banquete deveria ser feito. A glutonaria era tão estimulada nestas festas que já existia um lugar reservado para vomitar. Então as pessoas comiam, vomitavam e voltavam a comer. O que acontece nos dias de hoje? As famílias todas têm que fazer uma
ceia. E por que comer e beber? Porque é um sinal de aliança. E o banquete dos solstícios tinham início à meia-noite. A que horas começa a ceia do Natal? É à meia-noite também. Celebrar o Natal com banquete é dizer que está fazendo aliança com Tamuz, com Nimrod e os deuses babilônicos. Não podemos participar da bênção e da maldição. Outro elemento muito utilizado nas festas pagãs, quando faziam festas aos seus deuses, é a confusão de identidade, com a intenção de fazer uma confusão sobre o verdadeiro objetivo. Noel muda de figura e aparece em fevereiro como o rei Momo. É o mesmo demônio com a mesma raiz. É um ritual onde o prefeito entrega para este principado a chave da cidade, dizendo que naqueles dias ele pode reinar. Declaramos que a herança babilônica da confusão de identidade não permanecerá na nossa geração. Um dos rituais do carnaval é mudar a imagem dos homens que se vestem de mulher e de bichos e as mulheres que se vestem de homem e etc. Confundem a sua identidade e vestem-se de animais, misturando a visão da divindade e exaltação à criação, não ao Criador. A festa do solstício exigia que o homem se transfigurasse de igual modo às mulheres, trazendo confusão de identidade, em que o lema era: ninguém é de ninguém. Esta é a frase utilizada hoje no nosso carnaval. E seguem com exaltação a deuses, cultos à sensualidade, consagração de orgia liberada dentro dos templos. Todos esses costumes ou características eram de uma festa pagã que vemos acontecer dentro das festas natalinas. E finalizando, vamos falar sobre a troca dos presentes. Troca de presentes é um ritual nórdico. Exigia que eles fossem para as montanhas de madrugada e lá chorassem em sacrifícios. Esperavam os primeiros raios do sol da manhã e entregavam presentes uns aos outros, em adoração, dizendo que você jamais esqueça dos deuses sobre nós. O presente significa eternizar o pacto, trazer a bênção dos deuses. Com todo este entendimento, podemos nos posicionar a buscar a Deus e de Deus ser liberados de todo engano de tradição que estamos praticando e que tem a sua origem nos rituais pagãos, que foram introduzidos de forma sutil como uma tradição praticada pelo cristianismo e que se consolidou por nossa falta de buscar a origem do que estamos praticando e por não questionarmos a prática do que nos foi ensinado. Este estudo, uma vez mais dizemos, foi feito em base a este livro, de autoria do apóstolo René, Babilônia e Roma, a diferença é o nome. Se este material te ajudou, inscreva-se no canal, dê o seu like, aperte a campainha para que você possa ser notificado, o sininho para que você possa ser notificado dos próximos vídeos e compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.